Olá, meu nome é Monique Novakovski da Costa, eu sou estudante do curso de Engenharia Civil pela Unicesumar e minha orientadora é a professora especialista Maria Cláudia Del Mônaco Miculis. E nesse vídeo eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, onde aborda o tema Manifestações patológicas no Ice Frame, um estudo de caso. A pesquisa partiu do seguinte problema. Muito se fala das vantagens desse sistema, em que ele é relativamente rápido e gera menos resíduos, se comparado ao convencional, mas há uma certa carência sobre informações de possíveis patologias que podem ocorrer no decorrer da construção e até mesmo após o fim da obra. E por isso, a abordagem desse tema, em que servirá de embasamento para um estudo de caso real. A construção civil tem passado por transformações importantes, buscando cada vez mais por agilidade e menos desperdício, voltado para sustentabilidade e controle de qualidade. Nesse contexto, o Light Steel Frame surge como uma alternativa viável, pois esse sistema usa perfis de aço leve industrializado, em que eleva o padrão de qualidade se comparado ao convencional, onde ele é uma construção a seco, com menor uso de água e praticamente sem entulho. Mas como qualquer outro sistema, o Light Steel Frame também apresenta desafios técnicos, principalmente quando não se tem o devido planejamento. Com isso, o objetivo principal do trabalho é estudar o método construtivo e suas possíveis manifestações, analisar, investigar, identificar e compreender o sistema tanto na prática quanto na teoria, assim propondo soluções técnicas e preventivas, para que com tudo isso, baseado na literatura, aplicarem um estudo de caso real. Bom, a metodologia aplicada teve duas frentes. Uma revisão bibliográfica, com base em autores, normas e documentos técnicos sobre light steel frame e patologias na construção, que seriam essas duas imagens que eu coloquei, duas capturas de tela dos manuais que eu mais utilizei sobre o steel frame. E eu busquei também no Google Acadêmico artigos que falassem sobre isso, onde não tem tantos artigos se comparado ao concreto armado, por exemplo. Por isso, eu notei essa carência de informações sobre isso. E ainda em análise está o estudo de caso que vai ser feito e será concluído para o TCC-2. Bom, o desenvolvimento dividiu-se em 4 etapas. Conceito do Light Steel Framing, o que seria, né, sua história e evolução, o método construtivo do Light Steel Frame, desde a sua fundação até a cobertura, o que seria manifestações patológicas e as manifestações patológicas focadas no Light Steel Frame. Então, o Light Steel Frame é um sistema industrializado e pré-dimensionado, que utiliza perfis de aço galvanizados formados a frio, compondo as paredes, lajes e coberturas. Esses perfis são leves, mas extremamente resistentes, que permitem uma rápida execução, controle de qualidade e redução de resíduos. Há muito tempo é utilizado o sistema wood frame em países como Estados Unidos, Canadá, Europa, entre outros, onde ele é bem difundido. Porém, notou-se que com o tempo a madeira se torna vulnerável e suscetível a pragas, umidades e até ao fogo. Então, por necessidade, buscou-se outro método que trouxesse a mesma rapidez de construção, porém com melhor qualidade e segurança para as edificações. Desta forma, desenvolveu-se o steel frame, composto por aço galvanizado, material resistente, reciclável e leve como solução. No Brasil, o sistema começou a ser utilizado na década de 90, especialmente em obras que pedem, né, rapidez e leveza, como casas, escolas, comércios e até clínicas. O processo construtivo do Light Steel Frame é dividido em etapas, como a fundação, que normalmente é rasa, sendo composta ou por radier ou por sapata corrida, onde é uma viga de concreto sobre as paredes portantes. Aí vem os perfis metálicos, que podem ser de formato CU ou U enrijecido, que formam os painéis estruturais. Temos as ligações, que podem ser com parafusos autoatarrachantes, e em alguns casos podem ser usados soldas. E o interessante é a ligação dos perfis com a fundação, que para a fixação dos perfis na fundação é feita uma marcação das guias metálicas que servirão de base para as paredes e após fazer essa marcação é aplicada uma fita de isolamento geralmente de polietileno expandido e depois temos o radier, por exemplo, pode ser o radier, a fita, daí vem a guia, né? E daí os perfis fixados na guia com os parafusos. Daí vem os fechamentos, que pode ser com um USB, que provém do inglês, que representa painel feito com tiras organizadas, de madeira prensada com alta resistência mecânica. Aí temos as placas cimentícias, que é ideal para fachadas e áreas úmidas.
feita de cimento Portland, fibras e agregados. E também temos o gesso acartonado, também conhecido como drywall. São placas compostas de gesso e revestida com papel cartão, com ótimo acabamento e leveza. Bom, as instalações são passadas facilmente pelos perfis, pois já vêm perfurados. As paredes são como um sanduíche, digamos assim, né? Uma analogia a um sanduíche. Tem o fechamento externo, os perfis, aí tem as mantas, né? Ou a lã de vidro, que sempre utilizam, e as paredes internas. As ligações geralmente são feitas o painel externo, aí vem os perfis já perfurados, passam as instalações bem tranquilo, é colocado a manta ou o que você quiser para fazer de isolamento, e o revestimento interno, os painéis internos. Então, é de fácil aplicação as instalações, seja hidráulicas ou elétricas. Aí temos a cobertura, que por se tratar de um método flexível, há várias soluções. Você pode seguir a tendência da época ou não, com tesoura metálica sustentando as telhas de aço, cerâmica ou shingle, depende da sua escolha. E temos também os métodos de montagem, que seria o método stick, que são painéis serrados e montados no local da obra, no canteiro da obra. Aí temos os painéis pré-fabricados, que já vêm da indústria, ou modular, que vem os blocos prontos. Por exemplo, você precisa de um banheiro prontinho, já vem com todas as instalações no seu devido lugar, prontinho. Cremonini cita que a patologia da construção civil é como a medicina das edificações. Ela estuda os defeitos que surgem durante a vida, como rachaduras, infiltrações, corrosões, buscando entender suas causas e as consequências através de sinais visíveis, que a gente chama de sintomas patológicos. O engenheiro pode investigar a origem do problema e, quando e se possível, né, propor a solução mais adequada para cada tipo de patologia. Afinal de contas, quem é do meio já ouviu a analogia que as construções são como o corpo de são como nossos corpos. A fundação seriam os nossos pés, os nossos ossos seria como estrutura. Quem nunca ouviu falar da coluna, né? Das vértebras, tudo. Então, a patologia também pode ser vista como se fosse uma doença. Igual nós temos quando pega gripe, alguma coisa, na edificação também temos as doenças, né, das edificações, que seriam as manifestações patológicas. De acordo com Castro, as manifestações patológicas podem ser classificadas em três categorias: as atávicas, que são originadas no projeto, que são falhas que surgem ainda na fase de planejamento, como a escolha incorreta de materiais, falta de detalhamento nas juntas de dilatação, projeto arquitetônico incompatível com o sistema. E se o projeto já nasce com um erro, a execução vai herdar esse problema, né? E por seguinte, a gente tem as transmitidas, que são ocorridas durante a execução. Geralmente é a mais comum, né? Porque a falha humana não é que seja impossível de não ter, mas é o que geralmente ocorre, né? Quando se trata de manifestação patológica. Que seriam os parafusos mal fixados, painéis montantes fora de prumo, selantes ou mantas aplicadas incorretamente. E tudo isso são erros evitáveis, com mão de obra qualificada e fiscalização técnica adequada. Aí temos as adquiridas, que aparecem com o tempo. Surgem após a entrega da obra, geralmente por uso inadequado ou falta de manutenção, que não é só fazer a obra lá e largar e seja como Deus quiser. Mas você sempre tem que ir tratando, vendo se está ocorrendo se ela está dando algum, como que posso dizer, um sintoma, né, que você possa anotar já para tratar. As adquiridas geralmente são as infiltrações por desgaste da vedação, corrosão por exposição à umidade, dilatação térmica não compensada, gerando trincas. Então, geralmente, se você vê uma trinca e você não tem muito conhecimento sobre o sistema, nem essas informações, procura um profissional já para prevenir, para regular, limpar, né? Ter uma solução antes que piore, né, a situação. Com esse trabalho, ficou evidente que o Light Shield Frame é uma solução viável e promissora, mas exigem cuidados técnicos em todas as etapas. Aqui temos as prevenções e maneiras para mitigar esses problemas, que dependem de projetos elaborados e compatíveis, elaboração de normas brasileiras que podem ser importadas do exterior, e execução correta, né? Mão de obra capacitada, manutenção contínua, e o que somaria muito também seria mais estudos, artigos sobre estudos desse sistema, com ensaios técnicos para compreender melhor esse sistema de Light Steel Framing. O Light Steel Frame é eficiente, limpo e rápido, mas só entrega seus benefícios se for bem aplicado.
Como esse trabalho corresponde à primeira etapa do TCC, o resultado esperado ainda não é uma análise de uma obra, mas sim uma formação básica teórica bem estruturada, que foi a partir de levantamentos bibliográficos que foi possível entender as principais patologias do Light Frame, suas causas, tipos e impactos na edificação. Essa base será essencial para a aplicação prática no TCC2, onde estudarei uma residência real construída em Light Steel Frame. A expectativa é que, com esse embasamento, eu possa realizar uma análise mais precisa da obra, identificando falhas com maior clareza e propor soluções técnicas fundamentadas, contribuindo para a melhoria da aplicação desse sistema na construção civil. Aqui temos as referências, onde cada número corresponde, se anteriormente até quiserem voltar em alguns slides, por exemplo, o 4 e o 5 aqui, e também foi utilizada como referência no trabalho, na pesquisa. E por fim seria isso. Agradeço a minha orientadora, a professora especialista Maria Cláudia Delmônaco Micules, por todo o apoio e orientação que durante o tempo de desenvolvimento desse trabalho. Também agradeço as pessoas que estão me assistindo e quem está me avaliando também. Eu deixo o meu muito obrigada.